Então chegamos aí no 15º domingo do tempo comum. Tá. E o evangelho de hoje, então, é o iniciozinho do capítulo 13 de São Mateus. É muito interessante porque esse capítulo 13 do evangelho de São Mateus é o que a gente chama de início do terceiro livro. Na verdade, um livro que tem como tema básico o conflito entre a justiça, a verdade, a libertação, que é espelhada em Jesus, e, de contrapartida, a opressão, a mentira, a miséria, que é simbolizada por aqueles que, na verdade, não defendem a justiça, né? Aqueles que, na verdade, são símbolos dessa opressão. O poder econômico, político, religioso lá de Jerusalém. Tá. As comunidades de Mateus, as comunidades da Síria e o norte da Palestina, então na época dessa escrita aí, pelo ano aí 60, mais ou menos, 70, estavam passando uma dificuldade muito grande. E a dificuldade é porque assim, é muita perseguição, muita opressão. Então, Mateus conta essas histórias, essas parábolas disso que a gente chama de terceiro livro. Mais ou menos para motivar essas pessoas. Porque é interessante, quando vem a dificuldade muito grande, muitas pessoas desanimam, né? Então o desânimo fica muito grande. E aí a gente precisa de ter uma força extra. Porque junto com o desânimo vem o relaxamento. A pessoa deixa pra lá e para de se envolver e tal. E aliás, nesses tempos de pandemia, em que muitas comunidades estão aí meio desativadas, é muito importante a gente não desanimar, né? A gente está sempre aí trocando conversa uns com os outros, e conversando, e discutindo, e mostrando as alternativas. Continuar com os contatos nesses meios virtuais, para que a gente não desanime nunca. E a parábola de hoje é muito linda, porque então é aquela famosíssima história da semente que é jogada e cai no terreno, tal. E aí Mateus mostra duas coisas muito interessantes. Uma, a própria semente, e outra, o terreno. Então vamos lá. A semente pode ser uma coisa mínima, mas ali dentro tem toda a possibilidade da vida. Aquela pequena semente pode se transformar numa baita planta, numa árvore enorme, e essa vai dar novos frutos, novas sementes que vão gerar outras, e aquilo não tem mais fim. Isso Mateus coloca, né? Como Jesus colocando, isso é a palavra de Deus. É aquela que pode parecer simples, pode parecer pouca coisa, mas que é capaz de fazer uma mudança enorme. Mas, para isso, ela precisa de encontrar um terreno fértil. E aí entra a segunda questão básica, que é o terreno. E a parábola, então, fala na semente, mas fala no terreno. Bom, tem o problema da superficialidade. Eu escuto e tal, mais ou menos, e aquela coisa, eu vou na igreja, mas você não assumiu nada. Então é a superficialidade, aquela palavra que bateu ali, caiu ao lado da estrada, como diz a parábola, ali ao lado do caminho, os passarinhos vieram levar a semente, acabou. Tem os outros, que aí, na dificuldade, na perseguição, tinham caído no meio das pedras e tal, então tinha pouca raiz, não tinha tanta convicção. Facilmente são enganados por facilitadores que vêm com propostas de falsos profetas. Esses são aqueles então que caíram no meio das pedras, não fizeram raiz, também não vão dar fruto nenhum. E depois ele ainda cita aqueles que são iludidos, aqueles que acreditam na riqueza, que acreditam em produtos mágicos para resolver cada problema, os da ilusão, aqueles que estão nascendo no meio de espinhos, ainda não perceberam que aqueles que estão aí buzinando na sua cabeça são espinhos que vão te prejudicar. Esses também não vão dar fruto. E aí é muito legal, porque aí depois ele diz, mas tem aquelas sementes que caíram em solo fértil. Aí eu penso, coitado de mim, quem dera que eu fosse um solo fértil. Presta atenção, nenhum de nós é absolutamente solo fértil, mas nós temos a chance de nos tornar um solo fértil, de nos fertilizarmos. É isso que é o mais lindo na palavra de Deus, ela é capaz de ir nos fazendo a cada dia pessoas melhores. Claro que eu não sou bom, eu não estou longe ainda do que Deus quer de mim, mas eu tenho chance de ir mudando, de ir fazendo isso um dia
após outro dia, após outro dia. Mas, claro, tem alguns que precisam até ficar doente, né? Para parar de falar asneira, parar de prejudicar os outros. Mas não é teu caso. Você é basicamente uma pessoa boa. Então o que tu precisa fazer? Ter coragem de assumir que você precisa a cada dia estar se fertilizando mais. E aí eu queria fazer uma homenagem. Uma homenagem a todos aqueles que nesses tempos difíceis, apesar de 1,5 milhão de pessoas infectadas nesse país, apesar de 70 mil mortes, uma homenagem àqueles que não desistiram. Aqueles que são capazes de ficar em casa quando possível, de sair de máscara quando necessário, de usar todas as possibilidades e meios de se preservar e preservar os outros. E mais ainda, aqueles que são capazes de dividir a sua dificuldade, diminuindo a miséria dos outros. Queria deixar aqui essa homenagem e através de uma história. Uma história antiga, conhecida, mas que para mim é lindíssima. É a famosíssima história da estrela do mar. Deu uma maré alta, sei lá, e a praia ficou infestada de estrelas do mar. E aquele sol escaldante, as estrelas tudo morrendo. E o sujeito ia lá, pegava uma estrela, jogava no mar. Pegava outra estrela, jogava no mar. E aí passa um, sempre tem um para dar palpite, passa um e diz, cara, o que tu tá fazendo não adianta nada. Tu vai jogar no mar quantas estrelas? 2, 3, 50, 100? Tem milhares de estrelas ao longo da praia morrendo. E ele diz, tu tens razão. Talvez eu não faça diferença para a praia inteira, mas para aquelas que eu devolvo para o mar, eu fiz toda a diferença. E eu queria deixar essa história com muito carinho, uma história que para mim é muito grata e muito cara. Queria deixar essa história com muito carinho a todos vocês que não desistiram. A vocês que estão tentando aí da tua cidade, na tua comunidade, na tua família, viver esses tempos difíceis com coerência e com coragem, sem deixar se iludir pelas falsas promessas de falsas curas. Não. Você que escuta aqueles que são da ciência, você que escuta aqueles que estão trazendo a palavra correta. Porque é isso que Jesus quer de ti. Que você seja um propagador, que você seja o terreno onde a semente da palavra dele cai. E é uma palavra de justiça, é uma palavra de coerência, é uma palavra de verdade. E quero particularizar esse meu agradecimento e essa homenagem àqueles tantos e tantos amigos e até desconhecidos meus, que através dos seus gestos, nos ajudando a montar cestas, nos ajudando a entregar cestas, ou fazendo as suas doações, hoje já fizeram, nessas 15 semanas, aqui nesse sul do sul, aqui na cidade de Pelotas, do cantinho onde nós estamos, tentando fazer um pouquinho por aquelas poucas estrelas do mar que estão ao nosso alcance. Minha homenagem a vocês que já nos ajudaram a devolver ao mar mais de 3.000 famílias da cidade, através de quase 4.000 cestas básicas, mais de 60 toneladas de alimentos de doação. Que cada estrela do mar dessa, devolvida às suas águas, seja fonte de bênçãos para ti, para a tua família. Que Deus nos abençoe a todos. Uma feliz semana, um bom domingo. Amém.